Olá a todos, meu nome é Tamiris Figueiredo e agora a gente vai fazer mais um vídeo da Metamorfose Literária. O livro escolhido de hoje é Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Então, o autor inicia o livro, a história, com a seguinte dedicatória, que eu acho muito importante todos saberem. Ele dedica o livro ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver. Dedico com saudosa lembrança estas memórias póstumas. Ele já começa o livro assim, com essa dedicatória. Então a gente já percebe, é um livro do realismo brasileiro, que é um livro muito instigante, muito intrigante e que pretende muitas coisas à leitura. Umas pequenas curiosidades que a gente vai começar a falar sobre o autor. Seu avô foi escravo, ele sabia falar francês, mas de acordo com a fonte que eu peguei, ele não aprendeu em escolas de idiomas e com o padeiro que lhe ensinou. Não teve herdeiros, assim como o personagem do livro, e amava xadrez. Além disso, ele é um dos mais importantes escritores nacionais, foi o primeiro presidente e fundador da Academia Brasileira de Letras. Ele adotou memórias póstumas como estilo literário diferente do tradicional. O livro Memórias Póstumas é o início do realismo brasileiro, com toques de elementos modernistas. A ação do romance abarca a segunda metade do século XIX, período que corresponde ao governo de Dom Pedro II. A juventude de Brás coincide com a independência do Brasil e sua chegada na idade adulta simboliza a maturidade social brasileira. Eu adotei essa forma de criação dos vídeos. Vocês me dêem o feedback do que acharam. Essa é uma imagem de Memórias Póstumas. Vamos começar falando geralzão do livro. Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, quem narra a história já está morto, por isso um defunto no caixão da imagem, o que estabelece um diálogo crítico à estética realista, ou seja, uma narração em primeira pessoa e póstumamente. Assim, ele fica livre do julgamento da sociedade e conta o livro como lhe convém. Com isso, não há um seguimento linear e cronológico da história de como ele viveu a vida. Há uma diferença muito grande das histórias, dos romances publicados até então, com essa história do Machado de Assis, que é um defunto autor contando a história e tem as digressões e ele conta como lhe convém, começa como lhe convém. Há dois tempos, o cronológico e o psicológico. No cronológico, ele começa com o seu enterro e depois volta à infância, de onde a história parte. O outro é o tempo psicológico, de um autor além do túmulo, além desse mundo, que desse modo pode contar sua vida de maneira arbitrária, com digressões, manipulando os fatos do jeito que ele pretende, sem seguir uma ordem temporal linear. Para quem vai fazer vestibular, se é seu caso, você deveria se tentar para a palavra digressão. Digressão é usado pelo Machado de Assis e também é muito, muito, muito usado por Clarice Lispector. Se você estiver fazendo um vestibular, não tem muita prova de vestibular hoje em dia, é só Enem. Mas se você estiver fazendo vestibular que cobre Machado de Assis e que cobre Clarice Lispector, vale a pena você tentar para a digressão. A digressão é o mesmo que uma divagação. É o contar da história de maneira psicológica. Está contando um fato e de repente lembra de uma outra coisa que aconteceu em outro lugar e muda totalmente o rumo da história. Clarice Lispector faz muito isso. No livro, noções como verdade, ciência e razão são colocadas em discussão e relativizadas por Brás Cubas. Por ser um defunto autor, o Brás Cubas pode falar tudo sem medo de represálias. O narrador vê o mundo com ceticismo e desprezo, e dirigindo sua crítica ao gênero humano, transforma o próprio leitor em uma das vítimas das ironias do livro. É um livro terrivelmente delicioso de ler. O autor sempre ironiza o leitor de uma forma inteligente. Há pessoas que gostam e há pessoas que não gostam. Isso é muito de gosto, de leitura. Vamos começar agora o spoiler alert. Esse vídeo é feito para quem lê o livro e quer relembrar ou ter uma outra visão, uma outra análise do livro.
E para quem não leu, que não vai ler o livro, mas quer saber alguma coisa. Não é ideal, o ideal é ler. Mas se você está lendo, ainda não terminou de ler e só está dando uma olhadinha no que os vídeos no YouTube falam, não veja a partir de agora, porque eu vou dar spoiler. E muitos. Já avisei, gente. Então, Brás Cuba, existem dois personagens, o Brás Cuba vivo e o Brás Cuba morto. O Brás Cuba vivo é o personagem da narrativa e vive uma existência marcada pelas futilidades sociais, pela volubilidade sentimental e pelo desprezo que ele se manifesta pelos outros. E o Brás Cuba morto é o narrador de quem é capaz de expor sem nenhum pudor os próprios defeitos. Sua história é marcada pelo jogo de aparência da sociedade e pela ganância de poder. A história começa pela sua morte. Descreve a cena do enterro. Essa cena do enterro são pouquíssimos amigos e uma chuva. Então ele descreve essa cena. Os delírios antes de morrer, ele delirou, ele ficou com pneumonia. E depois, a partir da sua morte, do seu enterro, aí ele vira e fala que como ele é um defunto autor, e como que ele é o autor e ele está sob o julgamento de qualquer pessoa, ele vai contar a história da maneira que ele convém. Então ele vai começar da infância de trás para frente. Ele falou desse jeito. Começou pela sua morte, depois ele voltou para sua infância. Aí, a partir da sua infância, ele narra de uma forma um pouco mais ou menos linear, mas é interrompido por alguns comentários digressivos dele, né? Ele faz digressão. Aqui os personagens. O personagem principal, sem sombra de dúvidas, é o Brás Cuba, que ele é o filho abastado da família Cuba. Se eu não me engano, a família Cuba eram vendedores de charuto. E isso não era bem visto pela sociedade da época, então a única forma dele se ascender socialmente seria virando político. Isso é de acordo com o pai dele. O Brás Cubas é o narrador do livro, é o protagonista e autor de sua própria bibliografia. Temos a Vigília. A Vigília é o grande amor de Brás Cubas, sobrinha de ministro, e a quem o pai do protagonista, o pai do Brás Cuba, via como uma grande possibilidade de acesso para o filho no mundo da política. Só que ela se casou com Lobo Neves e, apesar de se casar com Lobo Neves, que teve uma carreira política muito sólida e muito boa ao longo do livro, a Vigília e Brás Cubas tinham um romance. Eles eram amantes. A Marcela é o amor de adolescência de Brás Cubas. Ele é apaixonado, era na época, apaixonado pela Marcela e gastou enormes recursos da família com festas, presentes e toda futilidade que Marcela pedia. Seu pai, para dar um basta nessa situação de seu filho com a Marcela, que era como se fosse uma prostituta, toma a solução mais comum para as classes ricas daquela época, que é mandar o filho para a Europa. Então envia o Brás Cubas para a Europa para estudar Direito na Faculdade de Coimbra. Marcela não aparece no dia da despedida, então a viagem de Brás Cubas para a Europa já começou triste, né? E no livro tem uma passagem que é muito famosa, que o autor escreve assim: Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis, nada menos. Ou seja, ela só amou ele enquanto ele dava presentes e dinheiro. A partir do momento que a fonte secou, ela parou de amá-lo. A Eugênia, o autor, Brás Cubas, fala que ela é a flor da moita. Ele fala isso como flor da moita porque ele pegou os pais dela, tendo ela atrás de uma moita, quando ele era criança. A Eugênia se interessa por Brás Cubas, eles se interessam, só que o Brás Cubas não queria ficar com ela porque a garota era coxa. Aí ele até faz um joguinho de palavras no livro por causa dela ser coxa, ou seja, dela ser manca. Ele beija ela e abandona. Nha Loló é uma das últimas possibilidades de casamento para Brás Cubas. É uma moça simples que morre de febre amarela aos 19 anos. E tem o Cotrim. Cotrim é o cunhado de Brás Cubas e casou com a irmã dele, Sabina.
é um homem de hábitos rudes no trato com os escravos. Esse aqui é o Quincas Borba. Quincas Borba, a gente tem um outro livro do mesmo autor, falando sobre a história do Quincas. E no livro ele aparece falando sobre a sua teoria que ele tinha feito, sempre com o cachorro, sobre o humanitismo, que afirma que toda atitude humana, boa ou má, é justificável como um ato de preservação da espécie. Essa doutrina é aderida por Brás Cubas e Quincas morre de demência. No livro tem uma passagem também que é muito famosa do Quincas Borba e do humanitismo, que é a frase aos vencedores batatas, que somente os fortes poderiam sobreviver para a preservação da espécie. É interessante esse livro, viu, gente? Quincas Borba, quem quiser ler. Essa é uma imagem que eu achei muito legal porque retrata sobre o Prudêncio. Mas antes de falar do Prudêncio, a gente vai falar sobre a Dona Plácida. A Dona Plácida é representante da classe média e tem uma vida de muito trabalho e sofrimento. Ela é empregada de Virgília e é coberta a traição dela com o Brás Cubas. O Prudêncio é um escravo de infância de Brás Cubas. Ele era utilizado como brinquedo. Brás Cubas subia em cima dele e fazia ele como um cavalo. Esse Prudêncio ganhou alforria e depois, quando ele envelheceu, ele teve um escravo, ele comprou um escravo. E Brás Cubas pegou ele um dia batendo no escravo em praça pública. Isso mostra que mesmo depois de alforriado, ele tinha... A única forma dele tratar um escravo era a forma que ele era tratado. Então, era a única referência de como lidar com a situação era essa, o modo que ele havia sido tratado. Quando o Brás Cubas viu isso, ele virou e xingou o Prudêncio e pediu ele para parar. E o Prudêncio parou, como uma forma de retribuição ao Brás Cubas por ele havia sido escravo deste. Então mostra a criação da sociedade respaldada nesses preceitos. Essa é uma imagem que eu achei muito legal para representar o ser ou não ser, porque fala muito do livro. Porque o romance não apresenta grandes feitos, não apresenta. Não há um acontecimento significativo que se realize por completo, e a obra termina, nas palavras do narrador, como um capítulo só de negativas, que depois eu vou ler para vocês no final do vídeo. Então, a força da obra está justamente nessas não realizações. O leitor fica, e eu fiquei muito, tá? Fica sempre à espera de um deslance, alguma coisa acontecer, algum desenrolar, muito típico do romantismo, né? Que a gente é acostumada a ler livros do romantismo, ou até livros de ficção policial, que sempre tem um desenrolar da história. E durante esse livro, nessa obra realista, não tem desenrolar nenhum. Ao fim, o que permanece é o vazio da existência do protagonista. É preciso ficar atento para a maneira como os fatos são narrados. Tudo está mediado pela posição de classe do narrador, por sua ideologia. Assim, esse romance poderia ser conceituado como a história dos caprichos da elite brasileira do século XIX e seus desdobramentos. É uma crítica social muito inteligente. O autor foi inteligente pois criou uma história que se comporta de acordo com a posição social que o Brás Cubas foi criado. Sabe aquele menino mimado, que tem uma vida repleta de caprichos? Então, o livro transparece isso na própria escrita. Algumas partes a gente percebe isso muito claramente. Igual o autor se comparar comparar seu livro às escrituras sagradas, se achar melhor que todos, se achar melhor que o leitor. Isso mostra transparece a criação do próprio narrador. Então, Memórias Póstumas de Brás Cubas, além de seu valor literário, funciona como instrumento de entendimento desse aspecto social de nossas classes. A sociedade da época se estrutura com uma divisão nítida entre as pessoas da elite, entre a classe média e entre os escravos que trabalhavam para sustentar a sociedade. E todos os jogos sociais, aquilo das pessoas mais ricas, o que as pessoas vestem, laços que não são laços
de amor e sim de interesse, isso se transparece muito na realidade da época no livro. Agora eu vou mostrar alguns capítulos que eu achei muito interessante. São capítulos em que o narrador xinga o autor. Esse capítulo: começo a arrepender-me deste livro. Não que ele me canse, eu não tenho o que fazer. E realmente, expedir alguns magos capítulos para esse mundo sempre é tarefa que distrai um pouco da eternidade. Mas o livro é enfadonho, cheira a sepulcro, traz certa contração cadavérica, vício grave e, aliás, ínfimo, porque o maior defeito desse livro és tu, leitor. Então, aqui já faz uma crítica ao leitor. E essa crítica é porque o leitor, ele tem pressa, ele quer e esse livro anda devagar. Então, faz também uma crítica aos leitores acostumados com os livros dos romances, do romantismo que vem antes da escola do realismo. E esse livro não é assim. Esse outro capítulo, que é a inutilidade, eu tirei da internet, porque é disponível, o livro está disponível na internet, por isso tem essa faixa no meio. Mais ou menos o capítulo de utilidade, mas ou muito me engano ou acabo de escrever um capítulo inútil. Esse é o capítulo, inutilidade. Esse é o capítulo de como não fui ministro de Estado, não foi ministro, então nada. E esse aqui é o emplasto, né? Essa imagem eu tirei da internet. O Brás Cubas, no final de sua vida, ele tinha percebido que não foi nada, não foi ninguém, não tinha criado nada, não feito nada pro mundo. Aí ele teve a grande ideia de criar o emplasto, o remédio salvador de todos os males. Em vez dele tentar estudar para criar o emplasto, ele começou a sonhar e já viu vislumbrar o quanto que ele ia ganhar, o quanto que seria bom, tanto que ele ia ficar famoso. E nisso ele pega uma pneumonia e morre. Então ele não cria emplasto, não cria nada, e esse remédio milagroso não sai da mentalidade dele. Esse é o último capítulo, que é o senão do livro. Este último capítulo é todo de negativos. Não alcancei a celebridade do emplasto, não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento. Verdade é que, ao lado dessas faltas, coube minha boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto, mas não padeci a morte de Dona Plácida, nem a semidência do Quincas Borba. Somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sobra, e consequentemente que sai quite com a vida. E imaginará mal, porque ao chegar a esse outro lado do mistério, achei-me como um pequeno saldo, que é a derradeira negativa desse capítulo de negativas. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Então ele não teve filhos, ele não criou uma pessoa, não transmitiu o legado de misérias da sociedade humana. Esse é um capítulo muito forte. Para terminar, então, Brás Cubas não se casa, não consegue concluir o emplasto e não tem nenhuma conquista nem glória da sociedade. Não se torna deputado, seu desempenho sempre foi medíocre e não teve filhos. Então a gente termina mais uma análise. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu gostei embaixo. Se tem algum livro interessante para se fazer análise ou tem alguma informação que eu passei equivocado, mande um e-mail. O e-mail vai estar abaixo, que eu vou ler e vou responder a todos. Muito obrigada.